Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Henrique Salomão. Bom, pessoal, eu acabei de sair daqui do trabalho e vim correndo aqui gravar esse vídeo aqui, tá? E, lógico, assim, eu não tenho obrigação de estar gravando o vídeo todo o tempo aqui, mas eu faço isso porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas, assim, como eu estudei para concurso durante muito tempo, e eu também entendo as dificuldades que as pessoas têm para estudar, né? E é por isso que eu trago alguns conteúdos aqui, eu gravo algumas aulas, sempre com o intuito de ajudar, né? E sempre que eu puder, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui, tá? Sempre com o objetivo de trazer um conhecimento que eu aprendi para poder compartilhar com vocês, tá? E também para vocês que seguem aqui o canal, né? Vocês que estão inscritos aqui e que estão acompanhando aqui, eu fico muito grato também para vocês acompanhar os vídeos aqui, né? Para vocês gostarem dos conteúdos que eu trago. Nós já estamos aqui hoje com 330 inscritos, né? Gente, o nosso canal está crescendo. Daqui a pouco nós estamos batendo os 1.000 inscritos. Bom, pessoal, quero aproveitar logo aqui. Eu ia falar com vocês daqui a pouco. Nosso objetivo aqui no canal é chegar aos 1.000 inscritos, tá bom? E hoje, dia 17/11/2025, está faltando 670 inscritos. Eu vou falar aqui nesse vídeo aqui sobre uma prova do cargo de professor pedagogo, que foi aplicado em 2023, no processo seletivo 471, da Prefeitura de Primavera do Leste, né? E hoje eu vou resolver essa prova, né? Especificamente as 10 questões de conteúdo específico e, e vou trazer aqui algumas dicas aqui para você durante essa apresentação, tá? E o objetivo aqui, gente, é fazer com que vocês conheçam os assuntos, né, que já foram cobrados em provas anteriores, para que vocês possam aí estar direcionando melhor os estudos de vocês, tá bom? Para que vocês possam estar sendo aí assertivo, né? Sendo assertivo o mais que você puder, né? Porque assim, são muitos conteúdos, embora seja uma prova com 20 questões, mas aí vocês têm muitos conteúdos para estudar, né? Por exemplo, você tem ali 10 questões de conteúdo específico, você tem 5 questões de língua portuguesa e 5 questões de conhecimentos gerais. Não é uma prova difícil, tá? Mas você precisa saber, né? Porque se você não souber, é lógico que toda prova vai ser difícil, né? Então, e como é que você rompe essa barreira? E você tendo conhecimento dos assuntos que já caíram, e com base nisso aí, ou seja, resolvendo provas anteriores, resolvendo questões, para que você possa acertar a maior quantidade de questões possível no dia da prova, tá bom? Na descrição aqui do vídeo aqui, é bem provável que você encontre alguns links para alguns materiais de estudo, tá? Depois você dê uma olhada ali, pode ser que tenha algum e também vai estar o número aqui do WhatsApp aqui do canal. E de repente, se precisar tirar alguma dúvida sobre algum conteúdo, algum material, você também pode mandar mensagem no WhatsApp, tá? E eu tenho recebido alguns e-mails aqui de algum pessoal que já tem adquirido algum dos materiais, né? Que tem aqui para venda, né? Então, muita gente já adquirindo alguns materiais, principalmente para o cargo de professor pedagogo. Nesse processo seletivo aqui, nós tivemos 449 inscritos, né? De candidatos para o cargo de professor pedagogo. No total, nós tivemos 1.189 inscritos no processo seletivo total, mas para o cargo de professor pedagogo foi 449, tá? Especificamente que nós tivemos, desses 449, gente, deixa eu só ver aqui,
Gente, os 449, deixa eu só ver aqui. Vamos fazer, só me trazer a quantidade de mulheres que se inscreveram, né? De candidatas, né? Professora. Então é importante a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres estão se inscrevendo, né? Muitas mulheres estão correndo atrás das coisas, não é verdade? Deixa eu só pegar aqui a quantidade de inscritos. Por que eu estou falando isso aqui também? Para que você se prepare, né? Você se prepare. E quando nós estamos falando de processo seletivo, você tem que ficar em uma boa colocação para que na hora que a prefeitura for convocar, você seja um dos primeiros, tá? Porque a prefeitura ela convoca de acordo com a demanda. Então, conforme vai surgindo a demanda, a prefeitura vai convocando, tá certo? Então, por isso que você vai ver lá no edital, não sei se você já viu, mas é bom que você veja depois, que não tem uma quantidade de vaga, é cadastro de reserva. Mas se você pegar os históricos anteriores, você vê que a prefeitura tem convocado bastante professores, não só professores também, como outros candidatos, tá? Estou pegando aqui professor para dar um exemplo. E deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu só pegar a quantidade certinha de candidatas mulheres que se inscreveram nesse processo seletivo. Era para ter anotado aqui, mas eu acabei não colocando. Então veja aqui, ó. Nós tivemos 449 inscritos para o cargo de professor pedagogo. Desses 449, 394 são mulheres, tá? Apenas 55 candidatos são homens. Então, só para você ver como as mulheres estão bem correndo atrás, né? Tá? Principalmente aqui em primavera, né? Que custo de vida é alto, tudo. A gente fala muito em termos de crescimento, eu não quero entrar nesse assunto, não, né? Assim, de custo de vida, né? Mas todos nós sabemos aqui que a realidade é bem difícil, né? Para todo mundo, né? Principalmente o custo de vida alto e o pessoal correndo atrás, né, gente? Então, nós temos hoje mil 1.189 candidatos que se inscreveram no seletivo 475, 449 são professores, desses 449 nós temos lá 394 que são mulheres. Gente, por que eu estou trazendo esses números aqui? Para vocês entenderem, né? Para vocês saberem, ter uma visão geral, panorâmica aí, do seletivo, né? Ou seja, e da concorrência, tá bom? Então, em prova de processo seletivo, qual que é o objetivo que você tem que fazer? Você tem que acertar a maior quantidade de questão possível, tá, gente? O que conta é o número de questão que você vai acertar no dia da prova, tá? Você pode se preparar do jeito que você quiser, você pode utilizar as melhores estratégias que você quiser, mas o que importa mesmo é acertar as questões, entendeu? Por isso que eu estou trazendo essa aula aqui de forma gratuita para vocês aí, beleza? E eu já vou pedindo aqui para você que assiste os vídeos, que ainda não é inscrito, eu tenho visto, tem muita gente assistindo os vídeos e não são inscritas, tá? Eu vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, tá? Para que você também possa ajudar o canal a crescer e isso também possa ser um incentivo para mim, podendo gravar mais vídeos aqui, tá certo? Lógico que eu vou gravar independentemente da quantidade de inscritos, tá? Mas se você sentir a vontade de fazer sua inscrição aqui, inscreva aqui no canal,
Isso vai ser muito bom para nós, tá? E você que é professor, que é professora, que se inscreveu para esse processo seletivo, aproveite também e inscreva aqui no canal, para a gente ajudar esse canal a crescer e tornar um dos canais maiores, né, aqui do Mato Grosso, que de Primavera já é o maior, né, em quantidade de inscrito e também em quantidade de conteúdo. Vamos tornar o maior no Mato Grosso, beleza? Gente, agora vou trazer aqui mais um, antes de começar aqui a resolver, eu vou resolver aqui as questões e no final eu vou mostrar o gabarito, tá? E o que você, na hora que eu for ler as questões, você pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver por conta própria, beleza? Lógico que eu vou resolver aqui em vídeo, tá? E vou mostrar o gabarito, dizer qual que é a questão correta. E no final lá, você também pode depois voltar no vídeo, assistir com mais tempo, né? Vai pausando e vai resolvendo, beleza? Vamos lá, né? Vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela, tá? Vou sair de cena aqui, vai entrar a tela aqui da prova. Bom, vamos aqui. Vamos lá, pessoal. Só voltar aqui, tá? Tá, pessoal? Esse aqui, ó. Vamos. Esse aqui, processo seletivo aqui 471, ele foi realizado em 2023. Mas não se preocupe com o ano, não, tá? Nós estamos em 2025, porque os assuntos, eles praticamente não mudam, tá? Embora seja de 2023, os assuntos são todos recentes. Então, tem uma instruçãozinha aqui, são 20 questões, cada questão tem 4 alternativas, né? Ou seja, A, B, C e D. Tá? Só uma única é a correta, só uma resposta. E você tem que marcar com a caneta azul ou preta, tá? No dia da prova. Então, você tem que, a prova ela inicia com a disciplina de língua portuguesa, essa disciplina está lá no seu edital, e nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos aqui 5 questões de língua portuguesa, tá? As primeiras 5 questões da prova são de língua portuguesa. Aí nós temos depois 5 questões de conhecimentos gerais, a questão de número 6 até a questão de número 10, tá? São de conhecimentos gerais. Você vai perceber que nessa prova aqui, em outras, você vai ver aqui, por exemplo, que é o FMT 2022, VUNESP. O que é isso, gente? Isso aqui são questões de concursos anteriores que foram adaptadas para o processo seletivo, tá? Por isso que você vê aqui essa referência aqui. Essa questão ela é adaptada, tá? Gente, deixa eu só aqui. Já vou só continuar aqui. Vamos dar prosseguimento. Bom, gente, vou iniciar aqui a resolução das questões, parte da questão de número 11, tá? Que é as questões de conhecimento específico. Então, você vai ver aqui as questões de conhecimento específico, ela vai da questão de número 11 até de número 20. Até aqui, ó. Então, a prova é 20 questões, né? E a questão de número 11 até número 20, as questões de conhecimento específico. Beleza?
Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos ler a questão e depois a gente responde. Diz o seguinte, questão de número 11. Acerca do processo de construção histórica da educação no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então, uma observaçãozinha aqui, né, gente? Isso aqui é de praxe. Você tem que saber o que a questão está querendo e do que ela está tratando. Ó, ela está falando. Eita. Está falando da construção. Eita, minha canetinha aqui está um pouco. Não sei o que aconteceu. Gente do céu. Vamos aqui, ó. Ela está tratando disso aqui, ó. Construção histórica da educação no Brasil. É sobre a história da educação, né? E sobre esse assunto aqui, quer que você marque a questão incorreta. Então vamos lá. Eu falo assim, letra A. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, defendia a dualidade do ensino escolar, apoiando-se no argumento de que a educação deveria ser diferente para a formação de patrões e de empregados. Ou seja, deveria ter o quê? Está falando de uma dualidade, né? Ou seja, esses pioneiros, segundo aqui a alternativa, defendia essa dualidade, ou seja, dois tipos de educação, né? Uma educação voltada para quem fosse patrões, empresários, elite, né? E outros para os empregados, para a classe trabalhadora, né? O que a questão está pedindo? A incorreta. Então, gente, esse aqui já é o nosso gabarito, tá? Tá bom? Gente, para ganhar tempo, não vou ler as outras, tá certo? Não vou ler as outras, vou partir para a gente ganhar tempo, tá bom? Depois vocês podem voltar com mais tempo, mas essa aqui é incorreta. Gente, outra coisa, no dia da prova, o que é que você vai fazer? Você achou a questão correta, você achou a resposta do que está sendo pedido, marca e vai para frente, tá? Não fica aí revendo e revendo, não. Você achou a questão, marca e passa para a próxima. Um cachorro abençoado aqui latindo. Meu Deus do céu, vamos lá. Questão número 12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com relação à educação será efetivado mediante a garantia de. Veja que a questão ela está falando sobre a Constituição Federal e sobre a educação prevista na Constituição. Então, veja, é aquela aqui que é a correta, né? Aí ele fala aqui, a educação básica obrigatória, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 21 anos de idade. Tá tudo errado, né, gente? Não existe isso aqui. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. A educação infantil em creche e pré-escola para criança até 7 anos de idade. E o atendimento educacional especializado às pessoas deficientes, obrigatoriamente em rede regular de ensino. Bom, gente, a única correta aqui, a única é a letra B, tá? As outras estão todas erradas, tá? Letra 13.
O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, veja aqui, gente, ó, tá cobrando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Isso aqui tá lá no seu edital, viu? Se deu a partir de lutas e pressões sociais, corretíssimo, em uma perspectiva de proteção e atendimento à população infanto-juvenil, bem como com a Constituição Federal, que traz como atores responsáveis pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes exclusivamente. Então, ele quer saber quem são os responsáveis por essa proteção às crianças e adolescentes. Ou seja, quem são esses responsáveis que devem garantir esse direito de criança e adolescente de forma exclusiva. Veja que a questão, ela está tratando aqui, né, fala da exclusividade de acordo com o que está dizendo a Constituição, tá? Então, você tem que se atentar para isso aqui. Tanto, por exemplo, você tem um estatuto aqui, né? O estatuto, ele repete muita coisa que está lá na Constituição, tá? Mas você tem que se atentar para isso aqui, né? E a nossa resposta, gente, é a letra B, tá? Quem que é o dever? Primeiro não, né, gente? Tá nessa ordem, tanto no estatuto, como também no tanto no estatuto como também na Constituição, que é o dever da família e do Estado e da sociedade. Isso aqui, ó. Família, né, gente? Já sabe, né? Do Estado é o poder público, tá? Através de política pública, através de serviço público, tá? E a sociedade é todos nós, tá? Então, assim, isso é um dever. Todos nós somos atores responsáveis pela garantia dos direitos de criança e adolescente, tá? Ou seja, ninguém pode fechar os olhos quando tiver uma criança ou um adolescente com seus direitos sendo violado. Quem é que deve proteger? Família. Porque é na família que a criança ou o adolescente fica mais tempo. Gente, se você parar para pensar aqui, independentemente da família, da condição da família, quando alguém vai procurar um local de repouso, vai para onde? Vai para casa. É igual nós, né? A gente trabalha, vai e volta para lá e para cá, mas quando você quer repousar, você vai para onde? Você vai para sua casa. Então, por isso que a família vem logo no primeiro lugar aqui, ó, família. Tá? Depois vem o Estado, com política pública, com segurança, com leis e tudo mais. Né? Depois vem toda a sociedade para proteger. Tá? Então, a letra B é a resposta correta. Questão 14. Questão 14. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das atividades de nossos estudantes. Correspondem. Não, gente, deixa eu ler de novo aqui. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais e que contribuem para a construção de identidade de nossos estudantes. Essa redação está um pouco meio esquisita, né? Vamos lá para saber o que ele quer aqui. Ele diz: corresponde conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos
com intenções educativas. Ah, então acho que isso aqui deveria ser uma vírgula, eu acho. Aí fala assim, o trecho acima se refere a. Essa questão tá esquisita, hein, gente? Tá. Experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Ok. Em meio a relações sociais, né? Tá falando a mesma coisa aqui, né? Que contribuem para a construção da identidade, ou seja, essas experiências aqui, nós estudantes. Então, isso aqui é programa, tá? Construção da identidade, estudante, corresponde ao esforço pedagógico. É letra B, tá, gente? Programa, tá? Falando um programa, né? Porque não é currículo, não é planejamento, também não é projeto político pedagógico. Vamos para a letra 15, questão 15. Um grupo de educadores se une com o objetivo de fundar uma instituição. Pera aqui. Gente, só dá uma. Um grupo de educadores se une, questão número 15. Um grupo de educadores se une com o objetivo de fundar uma instituição de ensino. Diante dessa tarefa, concluem que a perspectiva de planejamento participativo, esse aqui é um tema que vem lá no edital, viu? Planejamento participativo. É aqui melhor se adequa à sua visão. Pode-se concluir que o grupo deseja conduzir sua organização de modo que ela, letra A, considere o público para além dos objetivos internos, deixando-se orientar pelo grau, deixando, não, tá errado isso aqui, deixando-se orientar pelo grau de satisfação, isso aqui tá errado. Letra B. Permita que os processos se desenrolem naturalmente. Você vai montar uma instituição e você quer que os processos se desenrolem naturalmente ou você quer ter processo definido? Sem controle, que caracteriza as corporações, não, está totalmente errado. Né? Sem controle, existe, né? Seguir por parâmetros objetivos e verificáveis, prezando pela neutralidade do campo ideológico. Isso é impossível, né, gente? Porque as instituições são feitas de pessoas, né? Prezando pela neutralidade do campo ideológico. Ah, pode até ser, né? Prezando pela neutralidade, prezando. Se a ideia, gente, de uma instituição, da escola é o quê? É a liberdade do pensamento, né? Você vai montar uma instituição escolar, o que você quer? Você quer pessoas feitas robôs, que digam amém para tudo, ou que, de fato, sejam pessoas que tenham ideias, né? Que divirjam, né? Que pensam diferente. Você vai prezar pela neutralidade? Não dá, né? Acho que é muito diferente. É o contrário. Letra D. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte. Vamos voltar aqui na 15 de novo, gente. Um grupo de educadores se une com o objetivo de fundar uma instituição de ensino. Okay. Diante dessa tarefa, ou seja, fundar a instituição, conclui que a perspectiva de planejamento participativo, ou seja, há uma participação aqui, né? É aqui melhor se adequa à sua visão, ou seja, eles entenderam que a melhor coisa que é adotar o planejamento participativo.
pode-se concluir que o grupo deseja conduzir sua organização de modo que ela, né? Ou seja, tendo em vista que esse grupo ele vai utilizar aqui o planejamento participativo, então ele quer saber, né? Vamos aqui para a letra D. Empreenda um projeto de transformação social, colocando as ferramentas da gestão a seu serviço. Então, veja. Empreenda um projeto de transformação social, colocando as ferramentas da gestão a seu serviço. A serviço de quem? Dessa transformação, né? Então, pessoal, a questão correta é a letra D, viu? Esse aqui é o gabarito, tá? Gabarito. Questão 16. Autonomia infantil. Vou falar da parte infantil agora, viu? Autonomia infantil é delegar responsabilidade e consciência dos próprios atos à criança, respeitando seus limites e capacidade, com o objetivo de desenvolver sua independência. Saber como estimular. Tá, tô atropelando aqui. Saber como estimular a autonomia infantil desde quando a criança é pequena é importante para ela, né? Então, tá falando aqui da autonomia infantil, tá? Ele diz que delegar. Ô, pessoal, essa questão aqui tá. Vamos lá. Questão número 16. Autonomia infantil é delegar responsabilidade e consciência dos próprios atos à criança, respeitando seus limites e capacidade, com o objetivo de desenvolver a sua independência. Saber como estimular a autonomia infantil desde quando a criança é pequena é importante para ela. Letra A. Racionalizar os sentimentos. Não, racionalizar não, né? Se você está delegando, ela vai ter mais autonomia, ela não vai racionalizar, né? Ela vai expandir seus pensamentos e sentimentos, não é verdade? Vai poder brincar mais, vai poder experimentar as coisas, né? Se você está delegando autonomia para ela, você coloca uma criança ali para brincar, você coloca vários brinquedos ali e tudo mais, a criança vai se sentir mais livre, né? Então, ela não vai ter pensamento racionalizado, ela vai ficar mais à vontade. B. Aprender a não enfrentar frustrações desnecessárias. Não, ao contrário, ela vai enfrentar sim, se ela tem autonomia. É verdade, ela pode ir brincando ali, ela pode acabar, né, não gostando de algumas coisas, então ela vai enfrentar essas frustrações. C. Entender sua responsabilidade de tomar decisões mais acertadas. Exatamente essa ideia, né? Se você está concedendo autonomia, então ela vai ter responsabilidade e vai tomar decisões mais acertadas que o gabarito. Tá bom? Ela vai trabalhar a educação socioemocional e aspectos egocentríssimos. Não, é tudo errado isso aqui. 16, letra C de casa, o gabarito. Vamos para a questão número 17. O projeto político-pedagógico, eu estou falando do projeto político-pedagógico. Você está lá no seu edital, viu? Depois você dá uma olhada lá, você vai ver que esse assunto está lá. É bom saber quais são os assuntos que caem nas provas, né? Para você ficar atento aí. Você não é errado, você tem que saber quais são os assuntos. Você não estudar aí coisa que não cai, né? O projeto político-pedagógico é o plano estabelecido por uma instituição, o qual define o tipo de ação e transformação que esta visa exercer na realidade social por meio da ação educativa. Esse plano pode ser corretamente caracterizado como? Que plano que está falando, né? Projeto político-pedagógico, né? Letra A.
como objetivo, pois tem como âmbito o cotidiano, a prática da instituição. Não. Você está vendo aqui que essa letra A está dando uma restringida, né? Que está falando aqui que o objetivo do projeto político, né, tem como o âmbito cotidiano prático da instituição. Não, não é somente o cotidiano. Né? O objetivo aqui, veja que é a ação transformadora. É uma ação de transformação. Então, você não pode levar só em conta o cotidiano. Essa letra está errada, viu? Letra B. Centralizando. Acabou. Né? Centralizando, pois deve ser otorgado. Não, totalmente errado. Definitivo, também não. A gente nunca tem esse negócio, esse projeto de educação definitivo. Pois as mudanças posteriores são contraproducentes. Não tem nada a ver, totalmente errado. A única aqui que sobrou para a gente é a letra D. Então, eu vou dizer que é integral, pois abarca todas as dimensões da realidade escolar. É exatamente isso aqui, ó. Você veja a diferença aqui de integral, né, para definitivo, centralizado, né? Letra é questão 18. A equipe. Ave Maria. A equipe de uma escola vem construindo coletivamente, etapa a etapa, seu projeto político-pedagógico. Nós acabamos de ver uma questão, né, falando sobre o mesmo assunto. Né? Só pra você ver como esse assunto aqui é importante, viu? Em um determinado momento, estão em debate as aspirações da instituição em relação à organização do currículo, interação com a comunidade e modelo a ser seguido na estrutura do seu corpo técnico. Considerando o componente do projeto político-pedagógico, é correto afirmar que a equipe técnica, que a equipe está discutindo o ou a. Então veja aqui, a equipe dessa escola está construindo etapa a etapa, né? Ou seja, ponto a ponto, degrau a degrau, né? Seu projeto político-pedagógico. Em determinado momento, estão em debate as aspirações da instituição. Estão construindo lá o projeto, né? E está vindo à tona lá as inspirações, né, do crescimento da instituição, interação com a comunidade e tudo mais. Qual a resposta, gente? Letra B. Tá? Estão procurando estabelecer o que aí? Um marco, ou seja, uma referência, certo? Então essa é a resposta. Melhor dizendo, esse é o gabarito. Oh, rapaz do céu. Aqui. Esse é o gabarito. Tá? Letra B. Questão 19. Essa minha caneta aqui hoje está muito esquisita. Muito esquisita mesmo. Estou usando aqui um outro aqui, mas aqui está muito esquisito. Nossa. Tá ruim demais. Aqui tá. Ah, 19.
No mundo contemporâneo, é necessário que o aprendizado vá além dos conteúdos. Conteúdo específico. Cada indivíduo deve ser capacitado com recursos de conhecimento que o permitam compreender de forma autônoma situações novas e complexas, além de continuar aprendendo ao longo de toda a vida. Você está falando aqui que no mundo contemporâneo, assim, o aprendizado ele tem que ser, não pode ficar além do conteúdo de aula, né? Realidade, para o contexto real de vida, né? Então ele continua dizendo aqui, isso descreve um dos 4 pilares da educação para o século XXI, que inspiram os parâmetros curriculares nacionais, quais sejam. Então, ele quer saber aqui quais são, né, desses pilares aqui. Fala aqui, aprender e viver. Letra B, aprender e viver. Letra D, aprender e escolher. Letra C, aprender e a aprender. Letra A, aprender a ser. Você está percebendo aqui que o mundo contemporâneo ele está todo dia, né, nos trazendo coisas novas. Então, a ideia é o quê? É a gente aprender a ser. Né? Então, cada indivíduo, né, deve ser capacitado com recursos de conhecimento que o permita compreender de forma autônoma situações novas, complexas. Né? De conhecimento que o permita compreender de forma autônoma, aprendendo ao longo de toda a vida. Isso descreve um dos 4 pilares da educação. Então, esse que é um dos 4 pilares da educação, tá? Isso aqui, gente, os pilares da educação, está lá na Lei 9394. Se eu não me recordo, é de 96, né? A LDB, a Lei de Base da Educação do Brasil, tá? Então, tá lá os princípios, né? Tá, gente? Vamos aqui para a questão de número 20. Marque a alternativa que contempla corretamente a afirmação a seguir. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação é. Então, veja aqui, ele está trazendo 4 alternativas, né? A, B, C, D. E está querendo que a pessoa marque a alternativa correta, né? E de acordo com a Constituição, ou seja, a pessoa teria que ter dado uma lida na Constituição ou ter tido algumas aulinhas de Constituição sobre o que é a educação. Então vamos lá. Só que assim, essas questões aqui, ela não tem muita dificuldade, porque assim, é muito conceitual, né? Então, a educação é direito de todos e dever do Estado e da escola. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, se prepara para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fala que é o direito de todos e dever do Estado e da escola. Vamos lá, letra B. É dever de todos, direito da criança e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração do Estado, visando o direito pleno. A pessoa se prepara para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Letra C. Direito de todos e dever do Estado e da família.
será promovida e incentivada com a colaboração das escolas, da escola visando colaboração da escola, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, se prepara para exercer a cidadania, sua qualificação para o mercado de trabalho. Letra D. É um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e se prepara para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Esse aqui é o tipo de questão muito esquisita, essa questão assim, sabe? Mas você vai encontrar questão como essa. O examinador, ele copia lá um texto da lei, coloca aqui e depois vai trocando a parte da questão, né? Só para confundir você, né? Mas se você estuda, tá? Se você de fato se prepara com o objetivo, né? Então não tem questão nenhuma que você venha errar, tá? Então você precisaria ter dado uma lida no texto da Constituição, e também no próprio texto da LDB, que lá vai mostrar, né? Então qual que é a alternativa correta aqui, pessoal? Letra D de dado. Tá? Você pode verificar que quando você está lendo a questão, ela flui. Entendeu? As outras, elas travam, né? Ela dá uma travada. A educação é um direito de todo e é dever do Estado e da família. Isso é promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, ou seja, incentivada com a colaboração, sim, da sociedade, né? Dos impostos, de tudo mais. Né? Uma série de coisas aqui. Então, visando, né, seja, o objetivo é o que? O pleno desenvolvimento da pessoa e do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, tem dois objetivos, né? O exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Bom, pessoal, aqui é o gabarito. Que é o gabarito. Então, o que você faz? Você dá um print depois no gabarito e tenta resolver sozinho por conta própria. E depois vocês voltam lá no gabarito e verificam onde você errou, tá bom? É isso aqui, tá? Aqui na descrição do vídeo deve aparecer alguns links aí, tá? E você dá uma olhada depois se tem algum material aí que você possa estar dando uma aprofundada nos seus estudos, tá bom? Olá, bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Eu tentei ser um pouquinho mais objetivo possível aqui, mas o vídeo ainda ficou grande, tá? 50 minutos aqui. E no mais, eu quero desejar boa sorte para você que está se preparando para alguma prova de processo seletivo e também para você que está buscando ser aprovado em um concurso, tá bom? Desejo boa sorte para você. E é o seguinte, pessoal, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei em 2015, tá? E de lá até o presente momento, eu tenho contabilizado 24 concursos que eu fiz, tá? 24 concursos, 24 provas, 24 histórias diferentes para contar. Depois eu vou trazer algumas aqui, tá? E nem sempre, gente, nem sempre a preparação de quem está estudando para concurso, quando eu falo concurso, certames em geral, tá? Onde você tem que passar por uma prova. Nem sempre as coisas são fáceis. Mas quando você decide, tá? Quando você toma a decisão de que tudo depende de você, não tem nada que possa te segurar, tá bom? E especificamente aqui sobre a preparação para concursos, para exames, processo seletivo, Enem, vestibular, exame da ordem, tudo depende de você, tá? Você pode ter apoio, por exemplo, de familiares, de esposa, de maridos, né? Principalmente para as professoras, né? Às vezes tem professoras aí que é mãe solteira, tem que trabalhar, tem que dar conta de filhos,
mas você vai ver que no final tudo depende de você, tá? Por exemplo, que você está tendo uma aula aqui no meu canal aqui, aí eu tirei esse tempo aqui, como eu falei para vocês, eu saí do trabalho e vim aqui gravar esse vídeo de quase 1 hora, entendeu? Sabe, vocês têm esse vídeo aqui, vocês têm esse meu tempo aqui que eu estou dando para vocês. Vocês podem aprender uma coisa aqui com essa aula que eu trouxe, tá? Provavelmente vai ter alguns links para alguns materiais aqui, talvez vocês adquiram algum desses materiais e esses materiais venham ajudar vocês a acertar uma quantidade maior de questão. Só que vocês percebem que tudo depende de você. Entendeu? Ninguém vai te ajudar, ninguém vai pegar a sua mão e vai lá fazer as coisas. Ninguém vai ligar o computador e vai sentar e vai assistir as aulas por você, vai resolver as provas por você, vai fazer os resumos por você. É tudo você que tem que fazer. Lá no dia da prova, você vai ter que sentar na cadeira, ficar lá 3 horas e resolver a sua prova. Se você não passar, significa que você vai ter que melhorar. Você vai ter que saber onde é que você errou e vai ter que corrigir para o próximo. Se você passar, vamos falar de um processo seletivo, de um concurso, ou de um exame, ou de um vestibular. Se você passar, o mérito é seu, entendeu? Por mais que você tenha tido contato com bons materiais, com aulas de curso, de concurso, a aula, né, ou seja, o curso preparatório, a única coisa que ele vai te oferecer é o curso, que é uma obrigação dele. Você está pagando, por exemplo, lá uma inscrição no cursinho presencial. Você comprou um curso online. É obrigação do curso te fornecer uma aula boa, com um professor que tenha uma boa didática, que entenda o que está falando, para que você possa absorver aquele conteúdo e aprender a matéria dele. Só que o curso, e nem o curso, nem o professor, eles têm a obrigação de passar você. Se você passou, é mérito seu. E o curso, evidentemente, alguns cursos vão tentar tomar esse crédito como se fosse eles que tivessem contribuído com a sua aprovação, né? Não, gente, o curso, ele tem que entregar um bom curso, uma boa aula, né? O professor tem que ser bom, tem que ser didático, tem que dominar o assunto e tem que transmitir para o aluno que está assistindo da melhor forma possível. Agora, quem é que vai fazer tudo isso? Quem é que vai estar lá sentado para aprender? É o candidato, é o aluno, é você. Entendeu? Quando eu comecei a estudar para concurso em 2015, eu não sabia de nada, entendeu? E toda vez que eu saía da sala de aula, eu tinha uma impressão de que eu deveria ter ido melhor, né? Depois eu vou contar mais aqui em outros vídeos que eu vou trazer uma história bem detalhada, tá? Só tô falando aqui porque acabei sentindo a necessidade de falar dentro do contexto aqui, tá? Então, assim, quando eu comecei a estudar para concurso em 2015, gente, até meados de 2018, basicamente ali até janeiro e fevereiro de 2018, eu não tinha passado em nada. Tinha sido reprovado, tudo. Então, eu tive que mudar a minha estratégia de estudo, eu tive que recomeçar as coisas, tá? Porque, veja, eu, eu assisti às aulas, sabe? Eu assisti às aulas e eu entendi tudo que o professor falava. Eu fazia tudo certinho. E eu resolvia as questões, eu acertava as questões. E aí eu ia fazer a prova e não passava. Falei, gente, mas o que está acontecendo comigo? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho
eu entendo as aulas, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero inteligente. Poxa, eu assisto a aula aqui, ensinando um assunto, eu vou lá, resolvo as questões, eu acerto as questões. Mas por que eu não consigo acertar as questões da prova a ponto de eu ser aprovado? E eu comecei a me questionar, tá? E aí, em 2018, eu estava para desistir de concurso. Como eu falei, depois eu vou trazer essa história mais completa para vocês, tá? Estava para desistir de concurso, e aí foi quando eu resolvi criar uma nova metodologia, ou seja, uma metodologia que funcionasse para mim passar em concurso. E depois que deu certo, eu comecei a ensinar para algumas pessoas, para testar, para ver se de fato funcionava, né? Porque para mim funcionou, tá? E depois eu vou apresentar para vocês essa metodologia que eu desenvolvi, tá? Uma metodologia única, nunca vi ninguém ensinando e depois eu vou trazer para vocês, tá bom? Bom, gente, mais uma vez eu agradeço aqui pelo tempo de vocês e desejo boa sorte aí para você na sua prova e nos seus estudos, nos seus projetos e na sua vida. Até mais.